Saudamos a todos os irmãos e amigos do portal Escola Bíblica Dominical, com a paz do Senhor Jesus. Estamos dando início à quarta pré-aula que compõe este quarto trimestre de 2015 para a classe do Juvenis, revista CPAD. Trimestre este que tem por tema geral Bons Conselhos, tendo como base principal o livro de Provérbios. Lembrando que o objetivo desta pré-aula é trazer um subsídio para sua melhor preparação como professor e para sua melhor interação como aluno. O aluno também tem que estar inteirado daquilo que estará sendo lecionado no próximo domingo. E esta pré-aula, de maneira nenhuma, substitui a sua presença como professor, nem a sua presença como aluno no próximo domingo na Escola Bíblica Dominical da igreja local. A Escola Bíblica Dominical, como diz o pastor Antônio Gilberto, é a igreja reunida, evangelizando enquanto ensina e ensinando enquanto evangeliza, cumprindo aí os dois lados do ID de Jesus. E hoje estaremos pensando, conforme já mencionamos, sobre a lição de número 4, que tem por tema Não caia na preguiça e na maldade. Pensar sobre a preguiça é muito mais sério do que muitos pensam ou dar o devido valor à questão. Alguém definiu a preguiça da seguinte maneira: aversão ao trabalho ou ao esforço. Um outro pensador disse que o pecado mais insidioso é a preguiça, doce como o mel e corrosivo como o ácido. Então a preguiça, pensar nela e tomar cuidado para que não caiamos nela é muito mais sério e importante do que nós pensamos. Mas ao olharmos para a vida de quem nos está dando este conselho, aliás, é o que estamos chamando a atenção dos irmãos ao longo do trimestre. Quem é este que está nos dando o conselho? Ao recebermos o conselho, precisamos ter em mente quem é que está nos dando o conselho, aonde o conselho irá nos levar, qual o testemunho deste que está nos dando o conselho. E ao olharmos a vida de Salomão, e já fizemos isso várias vezes, e hoje o faremos novamente. Ao olharmos a vida de Salomão, nós vemos que ele tem muito a nos ensinar no que diz respeito ao trabalho. Salomão ele trabalhou muito e nos provérbios ele demonstrava o valor do trabalho árduo e os males da preguiça. Ao que nós vemos lá em Eclesiastes, capítulo 2, versos do 4 ao 10. Eclesiastes, capítulo 2, versos do 4 ao 10, que diz assim, verso 4: Fiz para mim obras magníficas, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz para mim hortas e jardins, e plantei neles árvores de toda espécie de fruto. Fiz para mim tanques de água para regar com eles o bosque em que se reverenciam as árvores, adquiri servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também tive grandes possessões de gados e ovelhas, mais do que todos que houve antes de mim em Jerusalém. Aumentei também para mim prata e ouro, e tesouro dos reis e das províncias. Provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, e de instrumentos de música de toda espécie. E fui engrandecido, e aumentei mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Em tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria nenhuma, mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. Então Salomão ele vai se apresentar como um homem que trabalhou e trabalhou muito. Salomão fez grandes feitos na sua gestão, nos seus 40 anos de reinado em Jerusalém. E feitos como o Templo de Salomão e todos estes que ele descreveu, mostra que Salomão foi um homem que trabalhou e trabalhou muito. O texto em que lemos nos chama a atenção no verso 9. E perseverou também comigo a minha sabedoria.
Então, o trabalho, ele nos ajuda a termos sabedoria, nos ajuda a crescer. O trabalho dignifica o homem. Mas mais do que isso, no verso 10 ele nos dá a evidência do seu trabalho. Mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho. E essa foi a minha porção de todo o meu trabalho. Salomão trabalhou muito e ficou muito satisfeito por tudo aquilo que ele realizou em Jerusalém. Salomão, então, por ter trabalhado arduamente, ele sabe o valor do trabalho e ele escreveu em diversos provérbios mostrando as características dos preguiçosos e os malefícios que traz a preguiça. E uma delas é que o preguiçoso adora dormir. É o que nós vemos lá em Provérbios capítulo 26 e verso 14. Como a porta gira em suas dobradiças, assim é o preguiçoso se revirando em sua cama. Mas a preguiça também ela faz com que o preguiçoso arrume toda e qualquer desculpa para não trabalhar. Ele dá desculpa do tempo. É o que nós vemos lá em Provérbios capítulo 20, verso 4. O preguiçoso não levantará por causa do frio, pelo que mendigará na cega e nada receberá. Então o preguiçoso diz: não, está frio demais para trabalhar hoje. Você conhece alguém assim? Que Deus nos ajude. E aí, qual que é o resultado disso? Dele não ter ido trabalhar? É que na hora de receber, ele não tem o que receber, porque não foi trabalhar. Mas, mais do que isso, uma outra desculpa que o preguiçoso dá é que é muito perigoso. Provérbios capítulo 22, verso 13. Diz o preguiçoso: o leão está lá fora, serei morto no meio da rua. Mas tem uma outra desculpa que o preguiçoso dá. O tempo não está muito bom, não. Eclesiastes capítulo 11, verso 4. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Mas as consequências que a preguiça traz para a vida do preguiçoso, uma delas é a pobreza. É o que nós vemos lá em Provérbios capítulo 12, verso 11. O que lavra a sua terra se fartará de pão, mas o que segue os ociosos é falta de entendimento. Provérbios capítulo 24, dos versos 30 ao 34. A gente lê: um pouco de sono, um pouco adormecendo, encruzando as mãos, outro pouco, para estar deitado. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Então, uma das causas, uma das consequências, aliás, na vida do preguiçoso é a pobreza, porque se ele ficou o tempo todo de mãos cruzadas, ele não tem o que receber. Ele não cresceu, não prosperou em nada. Mas o preguiçoso trará um problema muito sério também ao seu patrão. É o que nós vemos lá em Provérbios, capítulo 10 e verso 26. Como o vinagre para os dentes, como a fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam. Ou seja, assim como o vinagre nos dentes traz aquela agonia, fumaça nos olhos incomoda, assim é o preguiçoso para aqueles que atribuem a ele algum tipo de tarefa. Então, o preguiçoso trará um incômodo. Por quê? Porque ele não gosta de trabalhar. Mas se entrarmos por esse caminho, se nós não formos trabalhadores o suficiente na vida, as formigas vão nos ensinar. É o que nós vemos lá em Provérbios, capítulo 6, versos do 6 ao 8. Inclusive, é o texto principal, texto base da lição de hoje. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e ser sábio, pois ela, não tendo chefe, nem guarda, nem dominador, prepara no verão o seu pão.
na cega ajunta o seu mantimento. Então Salomão escreve para o preguiçoso olhar para a formiga e ser sábio e aprender com ela. Essa pequena criatura, que é a formiga, ela só trabalha e trabalha e trabalha a vida inteira, sempre em busca dos seus objetivos, sempre em busca do seu alimento, e conforme a gente leu, ela não tem chefe, pois ela não tendo chefe, nem guarda, nem dominador, prepara no verão o seu pão, na sua cega junto o seu mantimento. Então, no verão, ela está trabalhando, ela está se preparando para o futuro. Então, para o preguiçoso, a formiga é de um grande aprendizado de sabedoria. Ela encoraja a perseverança para enfatizar o sentido de trabalho, para realizar um grande feito. Entretanto, Salomão ele sabia que numa sociedade agrícola como a da antiga Israel, uma recusa ao trabalho poderia literalmente levar à fome. Então é isso que ele tenta rebater em seus provérbios e no livro de Eclesiastes. O pecado da preguiça não só destrói a sua alma, mas também pode matar você e a sua família. E essa era a mensagem dos provérbios de Salomão. Então temos muito que aprender com Salomão. Ele pediu a sabedoria para Deus. Deus lhe concedeu sabedoria. Entretanto, Salomão não ficou de mão abanando. Ele não ficou em verdes pastos, muito pelo contrário. Ele arregaçou as mangas, como diz no ditado popular, e foi trabalhar, e foi desenvolver, e foi crescer em sabedoria, e foi fazer obras, e foi aplicar plenamente a sabedoria que Deus tinha dado a ele. Mas a preguiça e as suas aplicações sempre foi uma questão muito discutida ao longo da história. 500 anos antes de Cristo, os gregos entendiam que a preguiça era uma doença e que poderia ser curada. O primeiro a formular essa questão foi o fundador, o pai da medicina moderna, Hipócrates. Ele chamou esse problema de melancolia. Posteriormente, os romanos já pensaram a preguiça mais como uma ideia de depressão. No ano de 390 a.C., os filósofos gregos apregoavam as virtudes do trabalho árduo, ou seja, contra a preguiça. Entretanto, nesse período se levantou aí um homem chamado Diógenes. Diógenes, ele se levantou falando que o pecado da preguiça era uma virtude. Diógenes não trabalhava e vivia nas ruas de Atenas. E enquanto alguns filósofos como Platão, Aristóteles pregavam a ética do trabalho, Diógenes pregava a virtude da simplicidade. Ele não trabalhava e se orgulhava de ser sem teto, mas fazia declarações inteligentíssimas. E uma delas foi: para que trabalhar e fazer carreira? Acumular o que será passageiro? Por que não aproveitar o momento e viver a vida com simplicidade? Então, enquanto Platão e Aristóteles pregavam a ideia e a importância do trabalho árduo, Diógenes tinha essa sua filosofia para não juntar recursos, para não trabalhar, fazer carreira, porque tudo isso seria passageiro e a ideia era só aproveitar o momento. E essas suas falas de sabedoria chamou a atenção de muitos, e um deles foi de Alexandre o Grande. Diz a história que certa feita Alexandre o Grande saiu às ruas para encontrar Diógenes. E ao encontrar, Alexandre disse: peça qualquer coisa que eu a darei a você. Diógenes então olhou para ele e disse: peço que fique de lado, pois você está tapando o sol. Alexandre o Grande com certeza saiu desse encontro um pouco mais sábio. Mas
A título de conhecimento, a preguiça, ao longo da história, ela também entrou nos chamados sete pecados capitais. Os sete pecados capitais são atitudes humanas, contrárias às leis divinas. Foram definidos ali pela Igreja Católica no final do século VI, durante o papado de Gregório Magno. Em 375 d.C., o monge cristão chamado Evagrio do Pôntico, lá nas regiões do Egito, em um dos monastérios, ele vai fazer uma lista de tentações que pensou serem as mais perigosas para a alma humana. E pensando sobre a preguiça, ele vai definir em duas palavras essa questão. A primeira é a palavra assídia, que traduz por apatia. É a incapacidade da pessoa de se importar com qualquer coisa, mesmo sabendo que deve se importar ou querendo se importar. E a outra palavra é a tristícia, que traduz por tristeza. E uma definição interessante, essa palavra tristícia é que ela danifica você. Então é essa ideia de significado. Então foram essas duas palavras que Evagrio do Pôntico ele definiu a ideia da preguiça. Assídia, traduzida por apatia, e tristícia, que traz a ideia de tristeza, traduzindo tristícia, a ideia de tristeza. Então ele vai passar para frente 8 pecados capitais, ou chamados tentações da alma, que levam o homem ao inferno. Em 590 d.C., o Papa Gregório Magno, o Grande, mudou o nome de tentações para pecados. E ele pegou a palavra assídia e a palavra tristícia e fez em uma só, traduzindo por preguiça. Então, a preguiça ela entra nos 7 pecados capitais, sendo o sétimo pecado capital com a junção das palavras assídia e tristícia. A título de conhecimento, também é importante a gente ter em mente que durante séculos, para a igreja medieval, o pecado da preguiça era causado por algo bem pior do que um desequilíbrio de humores. A depressão era vista como uma invasão de demônios ou trabalho do diabo. Essa ideia começou a crescer principalmente em 1589, pois estudar demônio nessa época tinha se tornado uma atividade cultural e demonólogos compilaram elaboradas enciclopédias de demônios, tanto que o teólogo Peter ele vai definir que para cada um dos 7 pecados capitais havia um demônio específico. Dizia ele: o demônio atrai os pecadores para um sentimento macabro de isolamento, desespero e insignificância. Então, conforme vimos ao longo da história, a preguiça ela sempre foi alvo de muita especulação. E hoje? Hoje, para muitos, a preguiça está resumida diretamente à depressão. Por séculos, a humanidade tenta combater o pecado da preguiça, mas as recentes descobertas da ciência não focam nas religiões ou em psicologia, mas na neurologia, na chamada arquitetura do cérebro. As pessoas que sofrem com o pecado da preguiça são consideradas vítimas de depressão clínica. E a solução não é mais orar, diz a ciência, ou exorcizar, e sim mapear o cérebro na chamada área 25, que é a área do cérebro que trata esse comportamento, e ir lá fazer uma pequena cirurgia na área 25 do cérebro. Sendo um mal físico ou uma decisão moral, a preguiça ela sempre foi alvo de muita especulação ao longo da história.
Conforme a gente viu aqui, que hoje a ciência ela não aborda essa questão, mas como orar ou exorcizar. Essa palavra exorcizar aqui é que no período, conforme a gente já viu, quando a igreja, é, ao longo da história, a chamada igreja medieval tratava os casos de preguiça, de depressão, como obra específica do demônio, então surgiu um movimento de exorcizar. Então, pessoas que apresentavam esse quadro eram exorcizadas para que o demônio as deixasse e todas essas questões. Então, hoje, a ciência, através da chamada arquitetura do cérebro na área 25, tem feito uma pequena cirurgia e tratado esta questão. Conforme já mencionamos, a preguiça, então, ela tem sido muito especulada ao longo da história. Mas e quando nós olhamos para as Escrituras? Ao pensarmos na preguiça e olharmos as Escrituras, o que nós vemos? Nós vemos bons exemplos, aliás, excelentes referências. Ao abrirmos a Bíblia em Gênesis capítulo 1 e verso 1, nós já vemos o trabalho. Sim, Gênesis capítulo 1 e verso 1, nós vemos Deus trabalhando. No princípio criou Deus o céu e a terra. Então, ao abrirmos a Bíblia, nós já vemos o trabalho. Nós já encontramos Deus trabalhando. Pois as Escrituras também nos mostram Jesus trabalhando. É o que nós vemos lá em João capítulo 15 e verso 17. E Jesus lhes respondeu: Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Jesus trabalhou não só na sua adolescência, juventude, juntamente com seu pai terreno, mas é só lermos os 4 evangelhos que veremos Jesus trabalhando e trabalhando em muito para cumprir a sua missão junto ao Pai Celestial. Mas nós vemos nas Escrituras também o Espírito Santo trabalhando muito. É o que nós vemos em João, capítulo 16 e verso 8, que diz: E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Então o Espírito Santo hoje, ele trabalha muito, convencendo o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Mas mais do que isso, lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso 11, diz: Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Nós vemos o Espírito Santo trabalhando na harmonia dos dons espirituais na igreja. Nós vemos também nas Escrituras a Trindade trabalhando. É o que nós vemos em Gênesis capítulo 1 e verso 26. E disse Deus: façamos o homem, ou seja, a Trindade trabalhando em harmonia, fazendo o homem. Então nós vemos Deus, Jesus, o Espírito Santo, a Trindade reunida trabalhando e um conselho das Escrituras, lá em Eclesiastes capítulo 3, verso 13. E também que todo homem coma e beba e goze do bem de seu trabalho. Isto é um dom de Deus. Então, a iniciar por Deus. Ao longo das Escrituras, a gente vê a importância do trabalho e o trabalho sempre sendo realizado. E há uma falsa ideia de que o trabalho ele tem que ser visto pelo cristão como um peso, como uma ideia de consequência do pecado. Isso não tem amparo nas Escrituras. O trabalho deve ser visto pelo cristão não como um peso ou fruto do pecado, como equivocadamente pensam alguns, mas como uma possibilidade de crescimento e desenvolvimento humano dados por Deus para a plena humanização e realização do homem. Então a gente vê Deus
na sua grandeza, nos seus atributos incomunicáveis, trabalhando, e trabalhando com excelência. Nós vemos Jesus trabalhando, nós vemos o Espírito Santo trabalhando, mas na hora de criar o homem, como foi criado Adão, com 100% da sua capacidade intelectual, física e espiritual, será que Deus criaria um homem para ficar de braços cruzados? Um homem para ser um boneco de enfeite? Não. Deus ele criou o homem, Adão, com a sua imagem e semelhança. Deus colocou no Adão os seus atributos comunicáveis. Adão, ele foi trabalhar. Aliás, o trabalho para Adão não era obrigatório. Adão ele trabalhava para exercer plenamente a capacidade que Deus tinha dado para ele. Ele foi dar nome aos animais. É o que nós vemos lá no capítulo 1 e 2 de Gênesis. Aliás, capítulo 1, verso 26 a 28. Então, Adão, ele foi trabalhar, ele foi desenvolver, ele foi usar da plena capacidade que Deus tinha dado para ele. Ele foi descobrir, como diz o pastor Caramuru, e sempre muito bem, ele foi descobrir que ele era inteligente, ele foi usar dos seus atributos comunicáveis que Deus tinha dado para ele foi pensar, raciocinar, criar, desenvolver. Sim, o homem ele cria a partir daquilo que Deus já criou. A partir da criação de Deus, o homem vai criar. Então Adão, ele foi criar, ele foi trabalhar, ele foi se desenvolver. Deus, quando cria o homem, está lá em Gênesis capítulo 1, verso 31, o que Deus falou? E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã do dia sexto. Então, ao olhar o homem, Deus viu que ele era não bom como as outras criações, mas muito bom. O homem teria razão, vontade, sensibilidade, o homem ia pensar, o homem ia criar, o homem ia desenvolver, o homem desenvolveria os atributos comunicáveis que Deus tinha colocado nele como um ser humano. Então, isso para nós é um grande aprendizado. Nós não fomos criados para sermos seres preguiçosos, para cruzarmos os braços e ver a vida passar. Nós fomos criados para a glória de Deus, para adorá-lo e para mostrar Cristo ao mundo. Mas mais do que isso, nós somos criados por Deus para viver, para pensar, para desenvolver, para criar. E o ser humano ele é capaz de muito mais longe do que ele pensa. É só estudar, pensar um pouco sobre a capacidade do cérebro humano, a capacidade de aprendizado do ser humano. O ser humano ele pode crescer, ele pode fazer um avião, ele pode fazer um navio como o Titanic, ele pode fazer aquelas torres gêmeas que 11 de setembro de 2001 foram destruídas lá nos Estados Unidos. Mas foi tudo o homem que fez, foi o homem que criou. A partir da criação de Deus, da sua capacidade que Deus deu a ele, seus atributos comunicáveis, o homem vai criar, o homem vai desenvolver, o homem vai entender dia a dia que ele é inteligente. E talvez a pergunta para nós seja: o que estamos fazendo com a nossa capacidade? Nós estamos cruzando os braços? Ou será que nós estamos usando para outros fins? Será que nós estamos usando para glorificar a Deus? Ou nós estamos usando para a maldade? Conforme é o tema da lição de hoje. Não caia na preguiça, mas também não caia na maldade. Infelizmente, muitos têm utilizado toda essa capacidade para os fins da maldade. E a segunda parte da lição de hoje, que está lá em Provérbios capítulo 6, versos do 12 ao 19.
Aliás, a lição de hoje está pautada em Provérbios capítulo 6, versos do 3 ao 19. Mas do verso 12 ao 19, a epígrafe do texto é advertência contra a maldade. O homem de Belial, o homem vil, é o que anda com a perversidade na boca, acena com os olhos, arranha com os pés e faz sinal com os dedos. Um comentário sobre o homem Belial, aqui em uma Bíblia de Estudos, diz assim: a palavra Belial vem de duas palavras hebraicas. A primeira, a tradução é sem, e a outra é proveito. Então é um homem sem proveito algum, se traduz. E algum outro, uma outra ideia se traduz por homem do maligno. Então é um homem sem proveito. E o que esse homem sem proveito, homem de Belial, faz? No seu coração há perversidade, todo o tempo, e maquina o mal, anda semeando contendas, pelo que a sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrantado, sem que haja cura. 6 coisas o Senhor aborrece, e a sétima é a sua alma abomina: os olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam para correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre os irmãos. Infelizmente, muitos não caem na ação da preguiça, entretanto, usa toda a sua capacidade para a maldade. Porém, não podemos esquecer que o fim destes que caem na maldade está lá no capítulo 6, verso 15, onde lemos: pelo que a sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrantado, sem que haja cura. Então a gente precisa tomar muito cuidado aonde estamos aplicando a capacidade que Deus nos deu. Se estamos cruzando os braços, caindo na ideia da preguiça, ou se estamos caindo na maldade. Precisamos ter em mente, nunca esquecer o que está em Gálatas capítulo 6 e verso 7, que diz: não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então, se você jovem, se você adolescente tem um sonho de cursar uma universidade, de ter um bom emprego, de ter uma família, tudo isso nós, através da graça de Deus e da capacidade que Ele nos criou, somos capazes de atingir, somos capazes de chegar até lá. Mas a pergunta é: o que a gente está plantando? Você quer ter um bom emprego, mas o que você está se esforçando agora? Como que você está fazendo? Que tipo de curso você está correndo atrás para que você chegue até lá? Então, só sonhar não é suficiente. A gente precisa de se esforçar. A gente precisa de pedir graça a Deus e correr, e ir atrás. Porque a gente só vai colher aquilo que a gente está plantando. E no verso 8, porque o que semeia na carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no espírito ceifará a vida eterna. Repito, porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção, mas o que semeia do espírito ceifará a vida eterna. Então, eu encerro com a pergunta: nós estamos plantando onde? Plantando para prazeres e obras da carne, ou nós estamos semeando, plantando no Espírito? Se for no Espírito, se nós estivermos plantando tudo aquilo que agrada a Deus, nós colheremos a vida eterna.
Que fique isto como conselho para nós e que o Espírito Santo nos ajude a jamais cairmos na preguiça ou na maldade, mas que possamos, em Cristo, fazer a vontade de Deus e assim termos a vida eterna. Que Deus em Cristo te abençoe e te dê uma aula abençoada no próximo domingo. Amém.